Hoje eu vou mostrar a você os 5 componentes essenciais para que um banco de capacitores funcione corretamente. Bom, mas deixa eu me apresentar aqui para você. Eu me chamo Everton Moraes, aqui da Sala da Elétrica, e o que eu quero mostrar para você aqui hoje é um dos sistemas mais cobiçados quando o assunto em questão é a redução de custos desnecessários em grandes instalações: o banco de capacitores. Mas antes você precisa entender qual é a finalidade de um banco de capacitores em uma instalação, correto? Para ser bem rápido aqui, eu quero que você entenda que existem em uma instalação cargas como motores elétricos, transformadores, que acabam consumindo do sistema de distribuição, de alimentação daquele local, 2 tipos de potência. Uma delas é a potência ativa, responsável por realizar o trabalho em si. Por exemplo, é responsável por transformar a energia elétrica em movimento de um motor elétrico. A segunda potência é a potência reativa, e é por causa dela que nós temos que utilizar esses bancos de capacitores aqui na instalação. Vamos considerar o seguinte, que a potência reativa, ela não é uma potência que gera efetivamente um resultado nas instalações, né? Ou seja, não é igual à anterior, que gera eletricidade em movimento, mas ela é estritamente necessária para que um motor elétrico e um transformador, por exemplo, possam funcionar. Então, entenda que a potência ativa deve ser fornecida pela unidade geradora, ou seja, é a potência que as máquinas elétricas vão consumir da concessionária de energia. Já a potência reativa, ela pode ser fornecida por um banco de capacitores, ao invés de ser consumida da unidade geradora, da concessionária, por exemplo. Aliás, é estritamente necessário que exista esse controle através do banco de capacitores para que a gente possa controlar o fator de potência da instalação. Só para você ter uma ideia, a ANEEL ela estabelece que o fator de potência mínimo deve ser 0,92. E isso faz com que a gente entenda o seguinte: quanto mais potência reativa eu consumo da unidade geradora, ou seja, das concessionárias, mais distante eu fico desse 0,92. E aí é onde eu tenho os problemas de custos excessivos na conta de energia elétrica. E é aí que entra a necessidade de utilizarmos esses 5 componentes aqui. E olha, você deve estar se perguntando agora, quais são esses 5 componentes estritamente necessários para que um banco de capacitor funcione de maneira correta, Everton, certo? E o primeiro componente, claro, não poderia ser outro, é o capacitor, na verdade, que pode ser encontrado como capacitor monofásico, por exemplo, esse modelo aqui, ou mesmo um trifásico, esse outro modelo que você vai ver aqui da Siemens. Ou, se não, você irá se deparar com esses módulos trifásicos que serão utilizados em situações que necessitem de maiores potências, na ordem lá de kVAR, kVA reativo. O segundo componente necessário aqui são quem? Os contatores, que são específicos para esse fim, tá bom? Esses contatores aqui, eles são próprios, específicos para fazer a manobra dos capacitores, para que seja possível suportar a corrente de inrush. A corrente de inrush é a corrente necessária no início do funcionamento das cargas indutivas. Por exemplo, um transformador ele pode ter até 20 vezes a corrente nominal no momento do seu início de funcionamento ali, tá? Por exemplo, os motores elétricos também, eles podem possuir até 6, 8 vezes a corrente nominal de funcionamento deles, que é o que nós chamamos de corrente partida. Dá uma olhada nesse contator aqui da Siemens, ó, ele possui esses resistores de pré-carga que vai diminuir, ou melhor, vai limitar essa tal corrente de inrush ali, fazendo com que seja possível aumentar a vida útil dos nossos capacitores, do banco de capacitor como um todo. O terceiro componente é estritamente necessário para que funcione corretamente o nosso banco de capacitores. E qual que é o terceiro componente? O controlador de fator de potência. Ele tem como missão, como objetivo, monitorar a rede, obviamente, principalmente o fator de potência. Esse controlador da Siemens monitora a rede, ele comanda a entrada e a saída dos capacitores. E olha, só para você ter uma ideia, esse modelo em específico, ele pode possuir ali
o controle, né, de 6 ou 12 estágios de capacitores, fazendo com que seja inseridos ou retirado do processo ali do banco de capacitores esses estágios, esses capacitores, para que seja controlado então o fator de potência. E o interessante é que o controlador ele realiza um rodízio das horas de trabalho e da quantidade de manobras de cada um dos estágios automaticamente, aumentando dessa forma a vida útil do banco de capacitor, dos capacitores, do conjunto como um todo. Uma outra característica muito importante dos bancos de capacitores é a capacidade de descarga dos capacitores, que até é estabelecido pela IEC 60831-1 ali, tá? A norma IEC, que diz o seguinte: o capacitor ele deve conseguir diminuir o valor de tensão, ou seja, descarregar a tensão elétrica para 75 volts em 3 minutos, em até 3 minutos. É aí que entra então o nosso quarto componente muito necessário em uma instalação de um banco de capacitores, tá? Esse módulo da Siemens aqui, ou seja, um reator de descarga rápida, um módulo de descarga rápida, ele permite com que esse tempo que eu comentei anteriormente possa ser melhorado em até 36 vezes, ou seja, vai permitir com que você não precise colocar resistores de descargas e vai permitir também que o seu banco de capacitor fique mais seguro e com muito mais qualidade. Mas existem componentes, equipamentos dentro de uma instalação elétrica que geram harmônicas, ok? E as harmônicas elas podem implicar diretamente no bom funcionamento de um banco de capacitores, causando sobrecargas nos capacitores. Por isso que em casos onde existe essa distorção harmônica, você vai precisar usar este, que é o nosso quinto componente da instalação de um banco de capacitores: os indutores de bloqueio. E olha, esses indutores de bloqueio da Siemens aqui, eles são instalados em série com os capacitores, fazendo com que, caso exista essa distorção harmônica, não aconteça a sobrecarga nos capacitores, aumentando então a vida útil do capacitor e, respectivamente, do banco de capacitor como um todo. O que você achou desse nosso assunto de hoje? Quer saber mais? Já conhecia esses componentes? Então faz o seguinte, deixa um comentário aqui para que eu saiba qual foi o maior aprendizado seu nesse nosso assunto de hoje.